Nós vamos hoje dar início a uma sequência de aulas sobre o livro de Neemias. Vamos estudar, vamos lembrar, para muitos será talvez a primeira vez, o livro de Neemias. E vamos ler no capítulo número 1. Hoje é uma aula mais de introdução a este livro, partindo do princípio que muitos não conhecem o contexto em que ele foi escrito, em que ele surgiu. Então nós vamos ler a partir do versículo 1. Neemias 1:1. Lemos assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu, reparem que é o eu que vai escrever. Este livro está escrito na primeira pessoa. Em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Para já, até aqui. Meus irmãos, para nós entendermos do que fala este livro, nós temos de dar aos irmãos um pequeno contexto da história de Israel. Não se preocupem, não vamos aqui falar em datas, em coisas muito específicas, apenas para que os irmãos possam, de facto, entender como é que surge este livro, que vem a par de um outro livro um pouco anterior, que é o livro de Esdras. Podes avançar? A primeira coisa que nós temos de dizer é o seguinte: sem precisar de abrir, em Deuteronômio, salvo erro, capítulo 26 ou 28, o Senhor falou a Israel coisas muito sérias que nós chamamos as bênçãos e as maldições. As bênçãos se eles fossem fiéis, obedientes, e as maldições se eles se afastassem do Senhor. Uma dessas maldições é que o Senhor ia espalhar o povo, ia tirar o povo da sua terra, ia permitir que os seus inimigos os vencessem e eles seriam espalhados por todas as nações. E, de facto, irmãos, este pacto, digamos, com os respectivos avisos que o Senhor fez, foi muito importante porque eles verificaram-se e têm-se verificado ao longo da história. E, neste tempo, nós estamos no século V antes de Cristo. Mais ou menos 500, 400 e tal anos antes de Cristo. O que é que aconteceu aqui com Israel? Exatamente isto, que o Senhor tinha avisado: cuidado, não se afastem de mim, não sirvam outros deuses. O que é que Israel fez? Exatamente aquilo que o Senhor disse para não fazer. E nós lemos que depois de o Senhor ter levantado Davi, o rei Davi, praticamente depois Israel entrou num período de grande decadência, logo a seguir. Como é que se chamava o filho de Davi? Foi um rei muito sábio, foi? Salomão. Mas os últimos anos da sua vida foram anos terríveis, de apostasia, de afastamento. É por isso que nós dizemos sempre: meus irmãos, não importa só se nós começamos bem a nossa vida, nós temos de acabar bem a nossa vida. Às vezes um servo de Deus começa bem a sua vida, mas depois vai sendo como Salomão. E Salomão arranjou muitas complicações que desagradaram ao Senhor. E a partir dali, logo aconteceu, no tempo do seu filho, o reino fracionou-se em duas partes. O reino do norte, com 10 tribos, portanto a maior parte, que se transformou no reino chamado de Israel. Às vezes também é designado de Samaria, de uma forma resumida. E no sul sobraram 2 tribos. De facto, a mais importante era Judá. A outra, uma tribo muito pequenina, chamada Benjamim. Ora, nós vemos o seguinte, que no norte
no Reino do Norte, nas tribos do Norte, nunca houve um rei, de facto, decente. Todos os reis foram apóstatas, cada um pior do que o outro. E chegou um momento em que o Senhor executou o seu juízo só sobre o Norte, não sobre o Sul. E enviou, como instrumento do seu juízo, uma nação, os assírios. E os assírios levaram cativo o povo do Norte. As 10 tribos. Ainda hoje há muita gente que anda à procura das 10 tribos, mas isso é um disparate, não tem nenhum sentido. Elas foram levadas e o Norte desapareceu. Aquele povo todo, das 10 tribos, irmãos, imagina, 10 tribos, desapareceu e foram levados para a Síria, espalharam-se. É claro que alguns dos fiéis do Norte emigraram para o Sul e juntaram-se, portanto, a Judá e a Benjamim. Sobrou o Reino do Sul. O Reino do Sul teve alguns reis bons. Nós conhecemos Josias, Ezequias e outros. Mas começou a seguir exatamente o mesmo caminho do Norte. E o Senhor tinha avisado, cuidado, não se afastem de mim. É que quando nós nos afastamos do Senhor, nós deixamos de ter a sua proteção sobre nós. Os irmãos compreendem? Qual é o problema de uma pessoa se afastar de Deus? Ela pensa, eu agora sou livre. Não é livre, ela agora perdeu a bênção do Senhor e está escravizada por um outro poder, que é o poder daquele que é o rei deste mundo, o príncipe deste mundo, que é Satanás. Por isso, quando Israel se afastou do Senhor, tornou-se mercê, tornou-se alvo fácil dos seus inimigos, porque agora não estava lá o Senhor para os defender. E por isso nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque quando nós nos afastamos do Senhor, os inimigos vêm e dizem, ele agora está desprotegido, vamos embora agora. E temos de ter muito cuidado para não nos afastarmos da presença do Senhor. Por isso a palavra do Senhor diz assim, aquele que habita na sombra do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente. O que é que quer dizer isto? Que se nós estivermos na presença do Senhor, podemos estar em paz. As lutas estão aí, os problemas dos inimigos estão aí, mas nós estamos em paz. Porque nós estamos abrigados no esconderijo de quem? Do Altíssimo. Nós estamos em comunhão. Vivemos com Ele, o Senhor fala connosco, o Senhor abençoa-nos, livra-nos. Agora, e se eu sair do esconderijo do Altíssimo? Foi o que aconteceu com o Reino do Sul. Então, Deus vai usar agora como instrumento do seu juízo uma outra nação, Babilónia. No norte tinha sido a Síria e agora no sul é o povo, a nação de Babilónia. O rei que vai atacar e que vai aparecer nos registros, que vai atacar o povo do sul, é nosso conhecido, Nabucodonosor. Não vamos entrar aqui em muitos pormenores, mas apenas o essencial. A seguir, o que vai acontecer é o seguinte. Babilónia vai atacar Judá, ou o Reino do Sul, mesma coisa. Quando eu disser Judá, os irmãos já sabem que estou-me a referir ao Reino do Sul. Não de uma vez só, mas ele vai atacar em 3 vagas sucessivas, algumas distantes, alguns anos ainda. E ele vai fazer isso aos bocadinhos, já vamos ver. Por exemplo, há uma pessoa que vai logo na primeira vaga, porque Nabucodonosor, muito inteligente, um administrador muito sábio, muito conhecedor, o que é que ele fazia? Ele pegava nos mais nobres, os mais jovens, levava-os para a Babilónia, educava-os, que é uma maneira de dizer, fazia-lhes uma lavagem ao cérebro, não é? Ensinava-lhes a língua babilónica, a cultura, a religião. Depois, uma segunda invasão trazia mais, mas os primeiros já estavam capazes até de administrar os novos que chegavam e diziam, olha, eu também sou judeu. Mas tu és judeu e não adoras o nosso Deus? Não, deixa-te disso, isso já passou. Então, o objetivo de
Nabucodonosor era ter esta geração como Daniel. Daniel e os seus amigos foram nesta primeira leva. Não se sabe exatamente a idade que teria Daniel, mas calcula-se que teria entre 12 e 14 anos. Portanto, era um adolescente, aquilo que nós chamamos um adolescente. É o trabalho, eu não digo que é o mais importante da igreja, mas deve andar perto. Porque neste momento é que as suas mentes estão a ser formadas. Então, se nós não as formarmos com base na palavra de Deus, o que é que vai acontecer? Babilónia vai tomar conta deles. E vai colocar na mente das crianças e dos adolescentes os valores que são os valores deste mundo. Vocês não os compreendem? Por isso é que nós temos de orar, de lutar, ensinar os nossos jovenzinhos. Daniel, 12, 14 anos. Por aí, um adolescente. Ele e os seus amigos. Só que é o seguinte, ele não se deixou contaminar, nós sabemos. E os outros? Provavelmente os outros deixaram-se ir, não é? Segunda leva, mais gente. Terceira leva, aí Nabucodonosor levou tudo. E no meio disto tudo, Babilónia fez a coisa mais terrível que podia ter feito ao povo do Senhor. Arrasou o templo. Destruiu o templo. Irmãos, e nós temos que compreender que o templo em Jerusalém era, digamos, a âncora de salvação dos judeus. Eles tinham aquele templo como uma coisa assim muito, muito importante para a sua vida. Imaginar perder o templo era assim muito complicado para eles. Era de facto destruir a esperança deles. E foi isto que aconteceu. E meus irmãos, eu pergunto, o Senhor não os tinha avisado? Avisou. O Senhor não mandou os seus servos, os profetas? Mandou ou não? Mandou. Enviou um chamado Jeremias. O que é que fizeram Jeremias? Prenderam-no e meteram-no numa cova. Estão a ver, irmãos? Quando nós começamos a não querer ouvir a voz do Senhor, é isso, nós começamos a desprezar. Então, Jeremias, é um profeta, mas nós temos aqui outros profetas melhores que Jeremias, que eram os falsos profetas. E hoje, irmãos, nós vivemos exatamente a mesma situação. E dizemos isto com muita tristeza. Há muito povo do Senhor que não quer mais ouvir a voz do Senhor. Não está mais interessado na palavra de Deus. O que é que hoje tem mais sucesso nos meios cristãos evangélicos? É aquele evangelho para consumistas, aquilo que as pessoas gostam. A palavra do Senhor diz-nos que nós devemos pregar aquilo que as pessoas precisam, mas para nós termos muito sucesso, devemos pregar aquilo que as pessoas gostam. É aí que a igreja é, não é? Então, em muitos lugares, infelizmente, a igreja tornou-se um lugar de entretenimento, com entertainers, com pessoas que fazem uma maneira de divertir, de atrair as pessoas, de pregar umas mensagens assim de motivação. Pecado, nem falar disso, não, pecado é muito negativo, não falo de pecado. Inferno, nem pensar. Estão a falar de quê? Que as pessoas são boas, que Deus nos ama muito, Deus precisa muito de nós. Deus sem nós fica infeliz. Se não formos nós, Deus vai ficar sozinho. Meus irmãos, e esse falso evangelho é exatamente aquilo que o povo do Sul queria ouvir. Eram os falsos profetas. E o profeta Jeremias, coitado, que pregava a palavra, que trazia o recado do Senhor, o que é que lhe aconteceu? Buraco com ele, cela com ele. Ficou lá, quase que morreu. Se não fosse um homem ter misericórdia dele, que lhe dava pão e água, ele ficava lá e morria. Então, meus irmãos, era este o ambiente que se vivia no tempo de pré-exílio, pré-desgraça que aconteceu em Jerusalém. Agora, irmãos, o povo então foi levado cativo e foram integrados na sociedade babilónica. E isto é muito importante, porque o rei de Babilónia, ele não era tolo. Ele precisava daquele povo. Como escravos, alguns até eram pessoas muito capazes. E nós vamos ver que há
Uma referência aqui a um judeu que ascendeu a um alto posto, que era Neemias. Neemias era um judeu que tinha uma grande capacidade e subiu a um posto de alta confiança. Mas houve outros. Inclusive, houve uma rainha que se tornou a rainha de um grande líder. Como é que se chamava ela? Esther, não é? Esther, então nós vemos que o rei, o imperador de Babilónia, ele queria, não era destruir o povo, não era matar, era integrá-los, para que eles fossem úteis para o seu sistema. E é isso também que hoje se quer fazer connosco, não é? Domesticar-nos. Que nós não levemos tão a sério as coisas do Senhor. E que nós nos integremos nesta Babilónia que está aí. Somos todos unidos, todos irmãos, somos todos... Cada um tem o seu Deus, mas é tudo igual, no fundo. E então, Nabucodonosor quer que a gente se integre nisso. Mas nós lemos o seguinte, que havia sempre pessoas, servos de Deus, como Neemias, como Daniel, como Esther e outros, Mardoqueu e tantos outros, que nunca deixaram no seu coração de servir ao Deus vivo. Apesar da dor profunda de saber que tudo tinha sido destruído, eles sabiam que o Senhor era fiel. E Ele iria, de alguma maneira, dar uma bênção ao seu povo. E Jeremias disse, o juízo vem, mas o juízo por um tempo. Qual era o tempo? Qual era a duração do castigo de Deus sobre Israel? Jeremias disse, 70 anos. Então, irmãos, é interessante porque o que nós vemos aqui, na maneira de Deus agir com Israel, há muitas coisas que são muito úteis para nós. Em primeiro lugar, que nós de facto temos de ter temor ao Senhor. Temor ao Senhor é saber que o que Deus fala vai se cumprir. O apóstolo disse que o homem semear, isso, sem dúvida alguma, ele vai ceifar, colher. A segunda coisa, irmãos, é que quando o povo se afastava, o Senhor corrigia-o. Vamos usar uma palavra que é muito importante. O Senhor aplicava uma disciplina. Não é? Depois, no final, nós vamos voltar a falar sobre esta palavra, disciplina. Nossos pais fazemos isso aos nossos filhos, ou não? Quando eles merecem, há uma disciplina. Não é preciso espancar a criança, não é isso, mas é preciso que ela saiba. Quando ela ultrapassa um certo limite, ela tem de saber, olha, este limite foi ultrapassado. E connosco é assim que Deus age. E a palavra do Senhor diz o seguinte, que Deus só disciplina aqueles que são filhos dele. Aqueles a quem ele ama. E é por isso que até a palavra do Senhor diz o seguinte, que se alguém for disciplinado pelo Senhor, que se deve alegrar. Sim, mas espera aí, mas então o Senhor está-me a disciplinar, eu devo-me alegrar. Porquê? Porque é sinal que Deus nos considera como filhos. E isso é bom, não é? Quando nós temos um pai, uma mãe, que diz, olha, tu não agiste bem, vais ficar privado disto e daquilo. Parece que hoje em dia o castigo que as crianças mais temem é ficar sem telemóvel. Ao que nós chegamos, não é? Ou não podes ver a televisão. Bom, no meu tempo os castigos eram um bocadinho diferentes. Meus irmãos, e nós vemos então que 70 anos estavam determinados. Uma outra observação, hoje é uma palavra de introdução a várias coisas. Uma outra coisa, irmãos. Porquê é que Nabucodonosor entrou assim com tanta violência em Judá? Porque os reis que lá estavam, e nós não vamos aqui ver os pormenores, os nomes deles, Jeconias, Eliaquim, etc. Os reis, os últimos reis de Judá, eles podiam ter feito uma coisa. Eles podiam se ter submetido ao rei de Babilónia sem entrar em conflito. E o Senhor disse que eles deviam fazer isso. Mas o que é que eles fizeram? Eles quiseram se revoltar militarmente, recusando o domínio da Babilónia. E quando eles o fizeram, então o rei Nabucodonosor, ele teve de intervir e daí vieram os desastres que aconteceram sobre o povo do sul, sobre Judá. E a última observação
podemos dizer assim, começa aqui um período que depois Daniel, no seu livro, ele vai explicar isso melhor, a que nós podemos chamar o tempo dos gentios. Porque os irmãos reparem que a partir do século V, nunca mais Israel foi senhor, dominou, reinou sobre a sua própria nação. Nunca mais. Houve reis, mas eles estavam sempre submissos, estavam debaixo da autoridade de um povo estrangeiro. Então agora nós vamos ver que o primeiro império que vai reinar é este. É o império de Babilónia. Os irmãos lembram-se de Daniel? Lembram-se da estátua de Daniel? Vamos lá fazer aqui uma revisão. A estátua, o que é que estava lá em cima? A cabeça, não é? Esta pergunta não era muito difícil. E a cabeça da estátua representava o quê? Nós já falamos disso várias vezes. Qual era? Era o Império de Babilónia, exatamente. Pois lembram-se, nós qualquer dia vamos aqui rever isto. Então, a estátua, primeiro, Daniel disse a Nabucodonosor, ó rei, tu és a cabeça de ouro. Não é? Lembram-se? Então, é este Nabucodonosor. Então, a estátua começa aqui. É, o governo humano, o governo dos gentios, vai começar aqui. E depois de Nabucodonosor e depois de Babilónia, quem é que se seguiu? Alguém, por acaso, que tenha uma memória fabulosa, se lembra? O que é que veio? Veio a Pérsia, a Média e a Pérsia. Então vai surgir Ciro, Dario, não é verdade? E depois, Grécia e Macedónia, Império Greco-Macedónico. E depois, Roma. Quando Jesus vem ao mundo, o império vigente era o Império Romano. Então os irmãos reparem que Babilónia dominava sobre Judá. Depois dele, a Pérsia. Depois dele, a Grécia. Depois dele, Roma. Israel, embora Israel volte, como nós estamos aqui a ver, volte para a sua terra, eles de facto não tinham soberania sobre a sua terra. Os irmãos entendem? E foram 2500 anos assim. Só muito recentemente é que a situação se alterou. E é por isso que isto é muito importante. Quando é que Israel voltou a ter soberania sobre o seu território? Em 1948. Quando eles voltaram a ter a terra, mas não apenas a terra. Tiveram autoridade para ter um Estado independente, o Estado de Israel. Então, meus irmãos, estamos aqui a ver que, de facto, é um tempo muito especial, aquele tempo que é marcado pela invasão de Nabucodonosor de Jerusalém, pelo exílio e por estes 70 anos de cativeiro. E agora, irmãos, então, o livro de Neemias. O livro de Neemias é o último livro do Velho Testamento. Em termos históricos, é o último livro. Aliás, supõe-se mesmo que este livro foi acrescentado, foi o último a ser acrescentado ao cânone do Velho Testamento. E é também o que narra os últimos acontecimentos da história do povo de Israel no Velho Testamento. Então, se os irmãos quiserem saber o que é que aconteceu depois de Neemias, nós não temos nenhum relato na Bíblia. Temos em relatos históricos paralelos, mas não na Bíblia. A Bíblia termina a história de Israel com o livro de Neemias. O livro de Neemias é precedido por um outro livro. Qual é? É só abrir a Bíblia e ver qual é o livro. É o livro de Esther. Esther? Esdras. Eu estava a dizer para os irmãos abrirem, pelo seguinte, eu não tenho aqui café para distribuir, mas pelo menos se os irmãos se mexerem, vão acordando um bocadinho, não é? Então, é o livro de Esdras. Esdras e Neemias formam um conjunto. Até seria bom nós estudarmos Esdras e logo a seguir Neemias. Mas Neemias já tem tanta coisa que nós deixamos Esdras para um outro momento. E, por sua vez, os livros de Esdras e Neemias
eles continuam os livros das crónicas, os livros que são os livros históricos, a história de Israel. Os livros de crónicas fazem a história que vai desde Davi. Houve um rei antes de Davi, mas a Bíblia não dá muita atenção, a não ser no livro de Reis, com mais pormenor, e Samuel. Crónicas, atenção ao primeiro rei da vontade do Senhor, o segundo na história de Israel, Davi. E vai todo esse período, Davi mais ou menos, podemos situá-lo, 1000 anos antes de Cristo. Portanto, são 500 anos de história de Israel, que é coberto pelos livros de crónicas, sempre focando muito o templo, a adoração e a vida espiritual. A vida espiritual dos reis, os reis bons, os reis ímpios, os reis que conduziram bem o povo, os que se afastaram. Mas qual é a diferença entre Esdras e Neemias? É que Esdras vem um pouco antes de Neemias, porque conta-nos o primeiro regresso do exílio daquele remanescentezinho que sobrou de Judá. Agora os irmãos compreendam o seguinte: quando Judá foi levado para Babilónia, eles integraram-se naquela sociedade, adquiriram os seus valores, e quando surgiu uma oportunidade que foi dada por um decreto do imperador, deles voltarem à sua terra, muitos não quiseram ir. Porque disseram, nós já estamos aqui tão bem, temos aqui as nossas casas, temos aqui... Quer dizer, eles perderam, de certa maneira, a sua identidade. Eles já estavam tão bem ali, tão confortáveis naquela sociedade. E se alguém lhes dissesse, mas Deus tem um plano para o nosso povo, eu disse, mas isso já é uma coisa passada, isso já é uma coisa que eu já não tenho idade para isso, os meus filhos já falam aqui a língua, eles já nem sabem quem é o Deus de Israel, Abraão, eles não sabem, e muitos não quiseram vir. Aliás, a maior parte permaneceu em Babilónia. Mas houve um pequeno remanescente. O que é quer dizer remanescente? O resto, uma pequena sobra, não é? Sempre pequena. Eu estou a dizer isto, irmãos, porque a Bíblia fala muito do remanescente. Os fiéis são sempre um remanescente. Os fiéis. Os outros vão se integrando. Está tão bom aqui no mundo. Aqui, as pessoas, este mundo é tão bom. Oh, estamos a viver em progresso. A medicina, os telemóveis. Eu tinha um telemóvel assim, agora já tenho maior. O mundo está ótimo. Está ótimo. O dinheirinho sempre vai caindo na conta. Deus, para que Deus? A Bíblia, isso é uma coisa dos velhinhos, das pessoas que precisam de uma muleta para a sua vida. Então estão lá bem encaixados em Babilónia. Mas os outros diziam, não. O salmista dizia assim, a minha alma tem sede do Deus vivo. Um dos salmos dizia, estou sentado junto aos rios de Babilónia e choro de saudades. Saudades do templo, saudades da minha terra, saudades do Senhor, saudades do louvor, saudades de uma vida diferente. Meus irmãos, e é isso, quando nós estamos a ser tocados pelo Espírito Santo, a nossa alma tem sede. E nós queremos voltar. Nós queremos Deus na nossa vida, não é religião na nossa vida. Religião exterior, e há muita, a gente pode escolher, mas o Deus vivo que sacia a sede do nosso coração. Então, meus irmãos, este remanescente, ele disponibilizou-se a voltar para a sua terra. E o homem que Deus vai usar, há dois nomes importantes. Um é aquele que é descendente de Davi e que tinha, digamos, o governo político, o representante da autoridade de Babilónia, que era Zorobabel. Nós depois vamos encontrar uma referência a Zorobabel em Ageu e em Zacarias, nos profetas Ageu e Zacarias. Então nós vemos aqui, irmãos, nesta projeção, nós vemos uma linha do tempo. Esdras vem um bocadinho antes de Neemias, e os profetas bíblicos que vão acompanhar Esdras são Ageu e Zacarias. Se os irmãos abrirem a vossa Bíblia em Ageu e Zacarias, vão ver exatamente, de uma outra perspectiva,
a história do regresso de Esdras, que tinha um grande objetivo. Qual foi o objetivo do regresso de Esdras à Terra Santa, a Jerusalém? A reconstrução do templo. Como nós dissemos, o templo tinha sido arrasado por Nabucodonosor. E então a primeira coisa que eles fizeram foi reconstruir o templo. E já agora uma pergunta, uma curiosidade. E o que é que eles reconstruíram primeiro no templo? Alguém sabe? O altar. Quando Deus renova, restaura a sua igreja hoje em dia, qual é a primeira coisa que o Senhor nos chama a atenção? Qual é a primeira grande revelação que nós começamos a entender? É o altar. O que é o altar? O lugar elevado. Jesus disse, e eu quando for elevado, todos atrairei a mim. Então, é o altar, é a cruz. Quando eu for elevado, então se nós não entendermos o que é que Jesus fez na cruz, nós não entendemos nada do Evangelho. Se nós pensamos que Jesus morreu por engano, para dar um exemplo, ou como as pessoas dizem, para mostrar que todos temos de sofrer. Irmãos, que disparate, não é? Então, a cruz, o altar, primeira coisa que o Senhor revelou para reconstruir. E o templo foi construído, mas havia um problema. O templo estava construído, mas a cidade não tinha muros à volta, não havia muralhas. Isto naquele tempo, irmãos, era uma coisa gravíssima. Qualquer cidade, os irmãos sabem, já devem ter visitado, e até nós mesmos temos aqui no Porto restos de muralhas. Então, a muralha é o que dava a segurança. As pessoas só iam para uma cidade quando sabiam que tinham ali um abrigo. Porque havia os ataques, havia os ladrões, havia tanta coisa. E ali dentro da cidade havia um abrigo. Ora, Jerusalém era uma cidade sem muralha, uma cidade sem muros. Tinha o templo? Tinha. Mas a qualquer momento podiam vir os inimigos e de novo destruir. E outra coisa, quem é que ia morar em Jerusalém sem muralhas? Quem é que se ia arriscar? A estar ali, um grupinho pequeno, e poder entrar com qualquer coisa, de repente desaparecer tudo, matar e roubar. Quem é que ia fazer isso? Então tornava-se necessário reconstruir as muralhas, os muros da cidade. E aqui nós chegamos a Neemias. Neemias tem uma missão muito especial, muito específica. Então nós lemos, os irmãos têm o livro, têm a Bíblia? Vamos lá, pegar na Bíblia e vamos ler o capítulo 1, o versículo 3. Reparem, aquilo que disseram a Neemias. Os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Porquê? Por causa disto. E o muro, as muralhas de Jerusalém, o muro fendido e as suas portas queimadas a fogo. Bom, irmãos, foi isto que tocou o coração de Neemias. Neemias sabia que isto não era uma situação sustentável. Não havia esperança para Jerusalém se esta situação continuasse com as muralhas caídas e as portas da cidade, elas também estavam queimadas. Portanto, havia ali um acesso livre para qualquer pessoa entrar e fazer o que quisesse em Jerusalém. Então, meus irmãos, no livro de Neemias, nós vamos observar estas quatro etapas que estão aqui projetadas. Primeiro, Neemias vai proceder à reconstrução dos muros de Jerusalém, que era aquilo que o afligia mais. Eu estava preocupadíssimo e com razão. E já agora um pormenor que os irmãos vão fixar. Sabem quanto tempo é que Neemias demorou a reconstruir as muralhas de Jerusalém? Sabem quanto tempo? Nós vamos agora fazer uma obra que acho que vai demorar uns 9 meses, não é? Sabem as muralhas todas, sabem quanto tempo é que ele demorou? 52 dias. Era deste Neemias que nós precisávamos. Quando tivéssemos obras, Neemias, ele despachava. 52 dias. Agora, irmãos, é o seguinte, foi trabalhar dia e noite ali, mas conseguiu. Deus vai abençoar Neemias. A narrativa da reconstrução dos muros encontra-se nos capítulos 1 a 6.
E é o que nós vamos estudar com mais pormenor. Mas depois, também no livro de Neemias, nós vemos como houve, já no aspecto espiritual, uma renovação da adoração. Capítulos 8 a 10. Houve um repovoamento da cidade, capítulos 11 e 12. É evidente que quando as pessoas souberam que as muralhas já tinham sido levantadas, o templo estava lá, o povo começou a vir. Começou a vir. E, finalmente, uma bênção espiritual, o reavivamento da reconstrução de Jerusalém, que tinha sido detida, tinha sido impedida, mas o Senhor reavivou o ânimo do povo e o Senhor os abençoou. Bem, meus irmãos, então é muita informação, não é? Mas com isto nós começamos a entender melhor este livro que nós iremos estudar nos próximos domingos. A nós importa-nos conhecer este livro por várias razões que eu já expliquei. Mas também por uma que é a seguinte: a Igreja de Jesus, ela também é uma obra que está em edificação. Não é edificação material, porque uma igreja não é uma casa. Uma igreja não é um templo. Uma igreja são as pessoas. O apóstolo Pedro diz: vós sois pedras vivas. Então, nós também vivemos a mesma experiência, à nossa medida, e agora numa outra dimensão. Então, uma igreja pode se afastar do Senhor, como Israel se afastou. O Senhor pode disciplinar a igreja. Querem ver? Não é preciso abrir, mas uma carta a uma igreja em Apocalipse. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. É uma queixa, não é? Uma queixa que o Senhor tem para com uma igreja, a igreja de Éfeso. E o Senhor diz: arrepende-te, senão eu virei e tirarei o meu castiçal do meio de ti. Irmãos, o que é quer dizer isto? Tirarei o meu castiçal do meio de ti. Era uma disciplina para aquela igreja. O que é o castiçal? É a presença do Senhor pelo seu Espírito que ilumina. O castiçal é a luz. Então, quando o Senhor está presente, nós temos luz, temos revelação, temos entendimento da palavra, nós sabemos por onde estamos a caminhar. Mas o Senhor diz: se tu não te arrependes, não voltares ao primeiro amor, eu tirarei o castiçal. Então o Senhor hoje faz os mesmos avisos à igreja para que nós possamos estar alerta, exatamente como também aconteceu no tempo de Israel. E também, às vezes, nós precisamos de reconstruir aquilo que foi destruído. Há épocas da história da igreja em que parece que a igreja desapareceu. Um exemplo. Quando nós chegamos ao final da Idade Média, o que era a igreja? Irmãos, a igreja não tinha nada a ver com a igreja de Jesus, do Novo Testamento, do livro de Atos dos Apóstolos. A igreja tinha se tornado numa ideologia de poder, numa maneira de dominar a Europa e depois o resto do mundo. Uma união política, religião misturada com política, escravizando as pessoas, dando às pessoas superstições, misturando fé com superstição. A fé, meus irmãos, não é uma superstição. A Bíblia nunca nos diz para nós crermos em qualquer coisa. Não, a Bíblia diz para nós crermos naquilo que Deus revela na sua palavra. Não é crer, eu cá tenho a minha fé, mas que fé é essa? Não passo debaixo de uma escada, senão depois não cresço mais, dizem os miúdos. Mas isso é fé. Eu estou com uma fezada que vou ganhar na lotaria. Isso é fé. Então as pessoas misturam tudo. Mas a fé, ela foi restaurada. A igreja estava sem luz nenhuma. Mas o Senhor levantou homens, levantou dentro da própria igreja oficial. Homens que começaram a dizer: não pode ser assim. Nós temos de voltar à palavra. O que é que aconteceu? João Hus, na Polónia, o que é que lhe fizeram? O que é que fizeram a João Hus? Queimaram-no vivo. Savonarola, na Itália, o que é que lhe fizeram? Mesma coisa. Homens destemidos que começaram a dizer: nós temos de voltar à palavra. Meus irmãos, há momentos em que a igreja ela tem de sair do exílio. Lutero escreveu um livro que falava disso, o cativeiro babilónico da igreja. É um título assim muito sugestivo. Mas que ele sentiu. Lutero era um monge
que começou a estudar a Bíblia e começou a ver a igreja do seu tempo e a igreja da Bíblia. E disse, isto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Temos de voltar à Bíblia. Graças a Deus não conseguiram matar. E começou ali um grande movimento. E começou a reconstrução da igreja. Então, irmãos, a reconstrução é algo que nós temos de ter na nossa mente, que é uma operação constante do Espírito Santo. E nós podemos, não apenas em grandes períodos da história, mas na vida da nossa igreja. Nós também precisamos de edificar a igreja, precisamos de ter o altar, precisamos de ter o templo e precisamos de ter os muros à volta da cidade. E este será o assunto do próximo domingo, se o Senhor nos permitir. Nós iremos falar exatamente sobre a construção dos muros e o seu significado para nós. Amém?